Fala galerinha da Epicar, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de geometria. E pessoal, vocês devem ter percebido aí que a lista de geometria dessa semana estava bem leve, né? Tava bem lightzinha aí. Porque, primeiro que é sempre importante a gente estar revisando esses conceitos mais básicos, essas questões mais básicas. E segundo, né, que agora a gente vai começar a fazer muito simulado, né? Eu sei que vocês estão afogados de trabalho e tarefas, então foi uma maneira aí de dar uma respirada, né, no curso. Mas, enfim. Essas questões aí, algumas eu tirei da FUVEST, como vocês podem ver, né? A FUVEST é o vestibular que você faz para estudar na USP, Universidade de São Paulo. Então, são questões, assim, nível ensino médio, né? E como você não são questões de vestibulares militares, né? Que geralmente o pessoal perde a linha em questão de prova militar, mas essa prova aí da FUVEST, ela é bem balanceada, ela cobra geometria no nível bem adequado e essas questões aí, então, são muito boas para dar aquele reforço no embasamento. Beleza? Bom, vamos começar aqui com a questão 1. Essa, então, é a lista de geometria 12 de revisão. Questão 1. Ele deu aí esse triângulo ABC, né? A, B, C. E ele marcou 3 pontos aí, X, Y e Z. E ele falou, então, que AB é igual a AC. Então, a gente está diante aqui de um triângulo isósceles. BX é igual a BY. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele é igual a esse. E CZ é igual a CY. E esse pedacinho aqui é igual a esse. Na verdade, esse aqui, né? Então, BX é igual a BY. Pronto. E esse lado aqui, ele é igual a esse. E ele pede pra gente, então, o valor do ângulo XYZ. Então, ele quer que o valor desse ângulo X. Bom, vamos dar uma pensada. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse. Beleza? Porque esse triângulo ABC, ele é isósceles. E ele deu pra gente de informação que esse ângulo aqui é 40. Né? Então, se você pegar aqui o triângulo ABC, o ângulo B é igual ao ângulo C, e os dois somados junto com 40 tem que dar 180, né? Então, vamos falar assim que 40 mais o ângulo B mais o ângulo C, que é igual ao ângulo B, tem que dar 180. Então, a gente vai ter aqui que 2B é igual a 140. E aí, você acha que o valor do seu B é 70 graus. Beleza? Então, a gente tem aqui 70 e aqui 70. Agora, vamos olhar esses outros triângulos aqui. Vamos começar pelo BXY. Se a gente olhar esse ângulo aqui, ó, e esse, eles vão ser iguais, esses ângulos verdes, né? Vamos chamar eles de ângulo Y. Então, se a gente somar o ângulo Y aqui com esse ângulo Y aqui com 70, tem que dar o 180 graus. Então, daqui a gente tira que 2y é igual a 110. E, portanto, y é igual a 55. Então, esse ângulozinho aqui, ele mede 55. E esse outro ângulo aqui, ó, vai ser igual, né? Porque você vai ter aqui y mais 70 igual a 180. Então, esse outro ângulo verde é 55. Então, se a gente somar esse 55 aqui com esse x com esse outro 55, também tem que dar 180, porque aqui você tem um ângulo raso. Né? E 55 mais 55 é 110, que passando para o outro lado, a gente descobre então que o x ele vale 70 graus. Tá? Letra D.
Então, como eu disse, né, questões aí bem facinhas de embasamento mesmo, beleza? Essa questão aqui, por exemplo, ela cobrava ângulos de triângulos e triângulos isósceles, né? Basicamente era isso. Questão 2. Outra questão aí da FUVEST, dessa vez de 2001. A gente tem esse triângulo ABC de novo. Ele falou assim, então, que AD é igual a AE. Então, AD é igual a AE. CD é igual a CF. E se o ângulo EDF mede 80, então o ângulo ABC mede. Esse daqui vai ser o nosso X, então. Beleza? Esse ângulo aqui, a gente pode chamar ele de ângulo Azinho. Então, esses dois aqui eles vão ser iguais. A gente pode chamar esse outro ângulo aqui de Bzinho. E eles vão ser iguais também. Certo? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 180 menos 2A. Ih, essa caneta já foi. Ele vale 180 menos 2A. E esse ângulo aqui, ele vale 180 menos 2B. E se a gente somar, então, esse ângulo rosa com esse ângulo azul com X, tem que dar 180, né? Então, 180 menos 2A mais 180 menos 2B mais X é igual a 180. Então, um 180 cancela com esse. Então, a gente tem aqui que X menos 2A menos 2B mais 180 é igual a 0. Se a gente passar todo mundo para o outro lado, a gente tem então que X é igual a 2A mais 2B menos 180. Então, o valor do nosso X, ele está dependendo aqui do valor de A e B, né? Porque se você tira esse 2 em evidência, basta você descobrir o valor de AB que você resolve a questão. E da onde que a gente vai tirar o valor de AB? O valor de AB a gente vai tirar daqui, né? Ó. Porque se você soma A com 80 com B, tem que dar 180. Então, o valor de A mais B é 100. Então, o valor do nosso X vai ser 2 vezes 100 menos 180. 200 menos 180 dá 20. E tá resolvido. Letra A. Certo? Outra questão aí, então, é bem parecida com a outra, só que agora ele deu o valor de 80, né? Na anterior ele tinha dado o valor do vértice aqui. Agora aqui ele deu o valor do ângulo aqui formado pelo meio. O ângulo no meio aqui. Beleza? Bom, questão 3. As retas T e S são paralelas. A medida do ângulo X em graus é... Vamos fazer o desenho aqui. Temos um triângulo retângulo dessa vez. Aqui vale X. Aí ele passou aqui uma reta S. Ele passou uma paralela aqui T. Ele falou que a medida desse ângulo aqui é 140. E a medida desse ângulo aqui é 120. Bom, se aqui é 140, pessoal, esse ângulozinho aqui, ele vai ser 40. E esse outro aqui, ele vai ser 40 também. Porque quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal,
os ângulos aí chamados alterno, eles têm o mesmo valor, né? Eles são congruentes. Então, pode perceber que esse ângulo aqui ele é alterno de paralela. Então, aqui é 40, aqui é 40 também. Então, quanto que sobra para cá, ó? Se a gente já tem 40 e 120, a gente já tem 160 aqui, né? Então, vai faltar 20 para inteirar os 180 do ângulo raso. E agora você fecha aqui no triângulo, né? X mais 90 mais 20 é igual a 180. Então, seu x vai valer 180 menos 110, 70 graus. Letra E. Beleza? Vocês também poderiam usar o conceito, né, de que quando você tem um triângulo retângulo, os ângulos que não são de 90, eles são complementares. Então, o x é o ângulo que falta para o 20 da 90. Então, o x tem que ser 70. Massa. Questão 4. No retângulo a seguir, o valor de alfa mais beta em graus é... Então, ele falou pra gente que isso aqui é 40 graus. Aqui a gente tem alfa e aqui a gente tem beta. E no retângulo, pessoal, todos os ângulos dos cantos, eles vão valer 90 graus, né? 90 aqui, e esse ângulo aqui ele tem que ser 90 também. Esse ângulo aqui, ó, ele é o complemento de alfa. Então, ele vai valer 90 menos alfa. Igual aqui, ó. O x era o complemento de 20. Então, o x vale 90 menos 20, que é 70. Então, esse ângulozinho aqui, ele vale 90 menos alfa. Esse outro ângulozinho aqui, ó, ele é o complemento do beta, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, ele vale 90 menos beta. Então, se a gente somar todo mundo, 90 menos alfa mais 40 mais 90 menos beta, tem que dar 90 graus. Porque aqui você está numa quina do retângulo. Esse 90 corta com esse 90. E passando o alfa e o beta para o outro lado, você tem aqui que 130 é igual a alfa mais beta. E está resolvido. Ele só queria o valor de alfa mais beta. Letra D. Beleza? Questão 5. Um triângulo ABC tem os ângulos A e B iguais a 40 e 50. Qual é o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B desse triângulo? Bom, pessoal, primeiro, o nosso ângulo A, ele vale 40. O nosso ângulo B, ele vale 50. E o nosso ângulo C, ele vale o que falta para dar 180, que no caso é 90. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, quando ele fala sobre essas alturas, né? Porque o que acontece? Quando o seu triângulo é acutângulo, as alturas estão tudo dentro dele, né? Quando o seu triângulo é obtuso, tem altura que cai para fora. E quando o seu triângulo é retângulo, as alturas, elas vão se encontrar aqui no vértice de 90. Então, quando o exercício fala sobre esses ângulos formados pelas alturas, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual que é o tipo de triângulo. Nesse exercício aqui, a gente está diante, então, de um triângulo retângulo. Certo? O que vai facilitar muito a nossa vida. Porque aqui a gente vai ter o ângulo, o vértice C, o A e o B. O A mede 40, o B mede 50 e o C mede 90. E ele pede o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A e B. Então, a altura do vértice A vai ser essa reta verde. E a altura do vértice B vai ser essa reta em azul. E elas são perpendiculares, porque você está diante de um triângulo retângulo. Então, o ângulo que essas alturas fazem vai ser aí um ângulo de 90 graus já. Tá?
Viu que simples? Então, agora, se o seu triângulo fosse, por exemplo, obtuso, aí seria um pouquinho mais complicado, né, fazer. Porque essa altura ia estar para fora, essa outra ia estar para cá, e você teria que achar várias coisas até chegar nesse ângulo final aí. Questão 6. Na figura, vou desenhar aqui a figura. Ele deu pra gente aqui que nesse vértice D você tem 25 graus. No vértice B aqui você tem esse ângulo gama. No vértice O você tem 120. Tem o vértice A aqui. E esse último ângulo aqui é 160. Determine o valor do ângulo alfa. Só que, na verdade, ele quer o valor do ângulo beta, tá, pessoal? Erro de digitação isso aí. Muito bem. Ó. Aqui, a gente tem é, 25 graus. E ele falou assim que BC é bissetriz do ângulo OCD. Então, esse ângulozinho aqui, ele é igual a esse ângulozinho aqui. Podemos chamar esse ângulozinho de X. Certo? Então, 2x é igual a... Opa! 2x mais 160 é igual a 180. Né? Porque você tem um ângulo raso aqui. Então, 2x é igual a 20. Então, seu x vale 10. E daí, se você lembrar, ó, que se você tem um triângulo, que nem aqui, ó, 25 e 10, esse ângulo externo aqui, ó, que é o gama, ele vai ser a soma do 25 com o 10. Porque esse ângulo que falta aqui para completar, ó, vamos chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de θ. Θ mais 25 mais 10 dá 180. Certo? E gama mais θ dá 180 também. Então, o gama, ó, ele tem que ser igual a 25 mais 10. Você soma esse com esse e você já tem o valor de gama, que é 35. Letra B. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Questão 7. Considere o triângulo representado na malha pontilhada com quadrados de lados iguais a 1. Então, a gente tem aqui 5 bolinhas. Não é isso? E mais 5 na vertical. O desenho vai ficar meio ruim, mas... imagina que a gente tem isso aqui, né? Então, ele ligou aqui esse ponto com esse. Né? Então, esse pontinho do canto, ele ligou com o da segunda linha, terceira coluna. Esse daqui, ele ligou com o outro lado do canto. E ele ligou esses últimos dois. E ele pede a área desse triângulo aí, então. Bom, pessoal, eu acredito aí que dê para resolver essa questão de várias formas diferentes. Eu tô pensando aqui em fazer o seguinte. Ó. Imagina esse quadradão aqui. Certo? Cada um desses intervalos aqui vale 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. O lado desse quadrado rosa é 4.
1, 2, 3, 4. Ele é um quadrado 4 por 4. A área desse quadrado rosa é dada, então, por 4 vezes 4. 16. Certo? Agora, dá uma olhada nesse outro triângulo aqui, ó. Ele tem base 4 e altura 4. Então, a área desse triângulo laranja vai ser 4 vezes 4 dividido por 2. Vai ser 8, né? Ele ocupa metade da área. Agora, se a gente tirar aqui esse outro triângulo verde, ó, um dos lados dele vale 2. E o outro lado dele vale 3. Então, a área do triângulo verde aqui vai ser 3 vezes 2 dividido por 2. Ou seja, vai ser 3. E falta agora só a gente achar a área desse trapézio que eu vou pintar de azul, né? Ó. A área desse trapézio em azul vai ser base maior, que é 4, mais base menor, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 6 dividido por 2, 3. Então, a área que ele quer, né? A área desse triângulo vermelhinha vai ser 16 menos 8 menos 3 menos 3, que vai dar 2. Letra A. Próxima questão. Questão 8. Num triângulo ABC, os ângulos B e C medem 50 e 70 respectivamente. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a... Vamos desenhar aqui então. Temos aqui A, B, C. Aí o ângulo B aqui mede 50, o ângulo C mede 70. Então o ângulo A, ele tem que medir aqui o que falta para dar 180, né? 70 mais 50 dá 120. Certo? Então, o ângulo A tem que ser 60. E se a gente construir aqui a bissetriz do ângulo A, essa bissetriz vai dividir ele em dois ângulos iguais a 30, né? 30, 30. Então, olha os ângulos então que a bissetriz aqui de A forma com a reta BC. A gente vai ter esse ângulo e esse. Esse ângulozinho aqui ele vai ser igual a 80. Porque 80 mais 70 mais 30 dá 180. E esse ângulo aqui ele vai ser igual a 100. Porque 100 mais 50 mais 30 dá 180. Então, esses ângulos eles são proporcionais a quê? Ó, o 100 e o 80, eles estão na razão 5 para 4, né? 100 dividido por 80 é a mesma coisa que 5 dividido por 4. Então, eles estão na razão 4 para 5 ou 5 para 4, né? Alternativa D. Beleza? Pessoal, na próxima parte do vídeo eu trago as últimas 4 questões, né? Como vocês podem ver, a lista estava bem simples. Nem demorei para resolver os exercícios, porque eu peguei, né, um PDF aí com várias questões de geometria aí, nível ensino médio, e estou selecionando algumas para as listas de vocês, tá bom? Então, por isso que tá mais simplesinho assim a lista, beleza? Bom, bora lá pro próximo vídeo.